Olá, aluno, seja bem-vindo. A aula 2 do nosso Recursos Humanos começa agora. Nós vamos começar a falar de um assunto que, particularmente, eu gosto bastante: recrutamento, seleção e treinamento. Essa é uma área muito boa de se estudar, é uma área muito boa de se trabalhar. Caso você se interesse, é uma área que contrata constantemente, porque as empresas elas precisam primeiramente dessas pessoas para depois fazerem as expansões que elas precisam. Então essa área é a área que cresce primeiro para depois a empresa crescer. Então normalmente essa área ela demanda muitos profissionais e precisa de muitos profissionais da área que tenham um know-how muito bom, que tenham na verdade inteligência, que tenham na verdade um conhecimento mais profundo para que seja feito com muita personalidade, ou que seja feito com muita satisfação, que seja feito com muita serenidade esse processo que nós chamamos de recrutamento, seleção e treinamento, ok? Vamos lá. Inicialmente a gente vai falar de recrutamento. Recrutamento e seleção são uma espécie de dois departamentos. São feitos pelo RH, mas são dois processos distintos. Como assim? Quando você fala em recrutamento, você está falando em como fazer com que a pessoa seja atraída para estar no processo seletivo. Então pense da seguinte forma: a empresa precisa de um eletricista. Para que ela faça esse processo seletivo, ela precisa pedir que os eletricistas compareçam à empresa para que ela seja, que a empresa consiga fazer uma seleção dessas pessoas. Tudo bem. Como que ela faz isso? Como ela usa? Quais as ferramentas que ela usa para fazer esses potenciais eletricistas procurarem a empresa para serem empregados? Professor, hoje está sem oferta de emprego, tem 13 mil pessoas, 3 milhões de pessoas desempregadas. Então, se você falar que precisa de um eletricista, vai chover de pessoas lá na porta. Vai, mas eu garanto para você que os melhores eletricistas, na maioria das vezes, estão empregados. Então, como a gente faz para atrair essas pessoas também? Bom, existem técnicas que a gente pode fazer para recrutar essas pessoas que já estão no mercado e pessoas também que estão à disposição no mercado, que estão desempregadas, e existem pessoas que estão empregadas, mas estão à procura de empregos, de novas oportunidades. E existem pessoas que estão insatisfeitas na empresa que estão e estão procurando outras opções, outras empresas. E tem pessoas que estão na empresa e estão em busca de ascensão na sua carreira. Então, muitas das vezes você precisa de um gerente ou de um gestor, e aí essa pessoa é um analista ou um assistente, e ela quer muito essa vaga, então ela vai concorrer também. Isso acontece bastante. Então, esse recrutamento é quando você define uma forma, uma ferramenta de fazer, de buscar, de atrair essa pessoa para o processo seletivo. Quando ela está lá dentro da sala, sendo selecionada, nós chamamos de seleção, mas isso é o próximo tópico. O que é o recrutamento? Recrutamento é quando no mercado de trabalho você atrai para o processo seletivo. Você quer contratar uma pessoa. Como você atrai essa pessoa para esse processo seletivo? A gente pode fazer de duas formas, de uma forma interna ou de uma forma externa. Como é a forma interna? É quando você contrata uma pessoa, ou você atrai, ou você faz com que essa pessoa participe do seu processo internamente. Internamente como? Ela já é um colaborador da empresa. E você vai aproveitar aquele talento que você tem e promovê-lo para uma outra área. É, na minha opinião, a melhor forma de você beneficiar, de você
deixar a pessoa mais satisfeita ou fazer com que a sua empresa seja bem vista quando você dá oportunidades internas para que essa pessoa possa crescer. Essa oportunidade interna, ou seja, um recrutamento interno, ele normalmente é utilizado em grandes empresas para que você possa aproveitar os talentos da própria organização. Não é uma regra que a empresa primeiro faça como interno primeiro. Pode ser que a empresa faça o externo primeiro. Pode ser que a empresa não faça o interno. Pode ser que a empresa faça os dois simultaneamente. Não é, na verdade, uma regra. Na minha opinião, como colaborador, eu me sentiria muito mais satisfeito se eu soubesse que a empresa, primeiro, procurou dentro do seu ambiente organizacional alguém que suprisse aquela vaga. Não encontrou, parto para o processo externo. Começa tudo de novo, só que agora externamente. Por quê? Porque isso denota para o empregado que ele tem valor. E que eu procurei como organização primeiro em casa, para depois procurar fora. Isso traz internamente e externamente uma imagem para a empresa muito satisfatória. Por quê? Porque as pessoas vão começar a procurar a sua empresa sendo uma empresa que valoriza os próprios empregados, os próprios colaboradores, o próprio cliente interno. Tá? E isso dá competitividade, isso dá uma satisfação, isso dá uma procura pela sua empresa para se trabalhar. Eu garanto para você que existem pessoas que estão assistindo esse vídeo que preferem e querem trabalhar numa empresa específica se essa empresa me chamar, se essa empresa tiver uma vaga, se essa empresa tiver uma vaga assim, assada, eu quero trabalhar lá, eu quero. Por quê? Porque você conhece pessoas que trabalham lá dentro, você já ouviu falar o que essa empresa proporciona para os colaboradores e você quer ser proporcionado também. Então, imagine você conseguir fazer isso para outras pessoas. A sua empresa, a empresa que você gerencia, é procurada por essa forma. Eu quero trabalhar na empresa tal, porque lá o benefício é isso, assim, sabe? O ambiente é legal, assim, a empresa dá oportunidade para a gente crescer e tal. Isso é muito bom. Fazer a empresa ser reconhecida por isso é muito bom. E dá, na verdade, para a empresa um status que o boca a boca é o único que consegue fazer. Você publicar que você foi Great Place Award, que é uma das melhores empresas para se trabalhar, eu garanto que muita gente não conhece a lista das 10 em Goiânia, em Goiás, no Brasil, mas eu garanto para você que você conhece muito mais empresas, de amigos seus, de colegas seus, de conhecidos seus, de parentes, que falam, a empresa está muito boa porque dá isso, faz isso. Então eu garanto para você que você conhece muito mais empresas que você quer trabalhar pelo boca a boca do que porque você leu em algum lugar, você viu em algum lugar, certo? O que é então esse tal do recrutamento? Muitos grupos de WhatsApp, ou grupos do Facebook, ou alguns banners que você encontra aí nas redes sociais, ou até mesmo em algumas redes sociais específicas para isso, que a gente chama, ela existe praticamente para essa finalidade, que é o LinkedIn, serve para você procurar oportunidades e para se relacionar com outras pessoas da sua área ou ter um network. Fazer esse networking, na verdade, para que você conheça pessoas profissionais da sua área de atuação e você comece a conhecer outras empresas, ter outras experiências, conhecer outras oportunidades e realmente aceitar algumas delas. O que você faz quando você vai fazer um recrutamento? Você é o gestor que cuida do recrutamento. Você recebe uma demanda de uma vaga e daquele momento em diante você tem que trabalhar para cumprir aquela vaga, cumprir, que eu falo é contratar essa pessoa para essa vaga, e você tem que observar a política da sua empresa. A política da empresa é, primeiro, quando eu recebo uma vaga,
uma demanda de uma vaga, eu tenho que fazer um recrutamento interno ou externo? Vamos supor que nesse exemplo, esse recrutamento deva ser interno. Então, esse é o primeiro recrutamento que eu vou fazer. Quais são as ferramentas que a empresa me dá para fazer um recrutamento interno, ou seja, a divulgação dessa vaga? Por e-mail, por intranet, por mural, coloco lá no mural e a pessoa se candidata. Como que eu faço? Procure então qual é a política da empresa, quais são as ferramentas e a partir daí você alimenta essas ferramentas e começa a pesquisar. O recrutamento interno, normalmente, ele é mais simples de se fazer, porque se uma pessoa realmente ela quer se candidatar para aquela vaga, é porque realmente a empresa proporciona ou já mostrou e ela já conhece também como funciona o departamento. Então você não tem tanto trabalho para fazer esse processo de recrutamento. Você tem mais trabalho em fazer a seleção. Mas o recrutamento interno, ele tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Qual que é a vantagem? Você vai contratar uma pessoa já de casa e essa pessoa muitas das vezes sabe como funcionam os processos. Ela sabe como funcionam os departamentos, a hierarquia, como é que funciona a retirada de material, fazer pedido, o que seja. Essa pessoa já está mais habituada nessa empresa. Então, o benefício basicamente é esse. Qual é o malefício? Se você faz só o recrutamento interno, às vezes você não consegue um profissional tão bom quanto o externo. Um exemplo, vamos supor que você tem que fazer um recrutamento interno para um gestor, para uma vaga de gestor. E dentro da organização eu tenho pessoas que são analistas e essas pessoas elas têm curso superior e a faixa de salário é X. E essas pessoas que trabalham como analistas ganham bem menos. Só que elas conhecem todo o departamento, conhecem as pessoas do departamento. Então, o ideal seria tirar uma pessoa dali e colocá-la como gestor. Uma pessoa que tivesse habilidade humana, habilidade de liderança e tudo mais. Porém, se você faz isso, você está tirando da organização alguém para ser destacado como gestor. Ótimo! Mas eu garanto para você que no mercado também terão pessoas excelentes, com currículos excelentes. Porém, elas teriam que ser ensinadas, trabalhadas, para aprenderem o processo da empresa, aprenderem sobre a empresa. Isso é o malefício. O benefício de fazer um recrutamento externo é que você vai ter uma pessoa com mais bagagem, mais currículo, muito mais competências do que uma pessoa que muitas vezes está ali dentro, muitas vezes não se aprimorou, conhece só aquele mundo da empresa, não sabe como funciona o mercado fora, tem muito tempo que está lá trabalhando, então não sabe como funcionam as outras empresas, como funciona o outro processo de recrutamento. Então, essa empresa, ela beneficia o interno ou o externo? Depende do que você acredita que seja o ideal, depende do que a política da empresa diz, depende do que o mercado está exigindo. Nós estamos num momento onde temos 13 mil desempregados, então as empresas estão tendo uma facilidade de buscar pessoas no mercado e às vezes isso acarreta uma queda salarial, ou seja, uma pessoa que valia um valor para fazer uma função, ela vale bem menos para fazer a mesma coisa. Então, isso depende, tá? Tem benefícios e tem benefícios, tem malefícios e tem malefícios, ok? É possível se fazer o interno e o externo juntos? Sim. É o melhor? Eu acredito ainda que o melhor seja fazer o interno depois o externo. Dá a entender para a pessoa que está participando, para os colaboradores, que eles estão sendo privilegiados. Fazer o interno e o externo ao mesmo tempo faz com que eu tenha uma
visão do mercado e do ambiente interno. E eu consigo visualizar ao mesmo tempo essas duas pessoas, a que está trabalhando lá e a pessoa do mercado externo, como elas estão se competindo, e eu consigo fazer uma avaliação legal. Mas isso vai da necessidade, vai realmente do que você como gestor acredita, vai da política da empresa e tudo mais. Eu acredito ainda que o interno seja melhor, e inicialmente depois o externo, ok? Esse recrutamento é a primeira fase do processo. Depois que você faz o recrutamento, que é atrair essa pessoa para o processo seletivo, você faz isso de várias formas. Atrair essa pessoa, você atrai ela mostrando que a empresa tem necessidade de uma vaga. Fez isso internamente, você usa com várias ferramentas, como o e-mail, o AR, né? O quadro que mostra todas as informações da empresa, ou aquele memorando que vai passando nos departamentos, ou você avisa isso de uma forma mais informal, né? Chega em todos os departamentos e fala, ó, vai ter um processo seletivo assim, assim, assado, para a vaga tal, tirar mais informações lá no RH. Então, tem várias formas de fazer esse recrutamento. Quando você vai fazer um recrutamento externo, muitas vezes as empresas utilizam dos cards, banners, ou utilizam das empresas de RH que fazem já esse recrutamento pela base de dados que elas já têm, usam o LinkedIn, usam os headhunters, usa fazer aquilo que eu falei para vocês na aula passada, que é, vou contratar um vendedor, preciso de um vendedor. Eu ligo uma empresa concorrente e falo que eu quero um melhor vendedor para me atender. Aí ela manda esse vendedor, no momento que ele está ali vendendo, na verdade ele está sendo entrevistado, e aí eu faço a proposta para ele. Tem várias formas de fazer esse recrutamento externo. O mais comum para cargos de nível tático e operacional é os famosos banners, né? Saem espalhando esses banners com a informação da empresa, quais são as atividades, os pré-requisitos, os benefícios de salário, aonde enviar o currículo, e mandam nos grupos de WhatsApp, disparam no Facebook, disparam no Instagram, disparam em outras mídias sociais. Para cargos do nível tático para cima, normalmente não se usa essa estratégia. É muito mais QI, indicações, e às vezes a gente se utiliza dos headhunters. Os headhunters são pessoas especializadas em fazer captação de pessoas no mercado, sejam pessoas empregadas ou não. O que esses headhunters fazem? Eles observam pessoas no mercado, os trabalhos que elas estão fazendo, e abordam essa pessoa com as informações que a empresa contratou ela para falar. Eu quero uma pessoa assim, assim, assado, eu preciso que essa pessoa tenha nível superior, curso daquilo, ela tem experiência disso, experiência daquilo, o salário que eu posso oferecer isso, com benefício assim, assim, assado. Baseado nessa informação, o headhunter aborda essa pessoa e passa toda essa informação para ela, tentando a convencer a participar desse processo seletivo. Às vezes, quando o headhunter vai, já é como uma certa, nem tem processo seletivo. Eles querem aquela pessoa. Aí o headhunter indica e essa pessoa já é contratada direto. Às vezes. Tá? O recrutamento, ela é a primeira parte do processo seletivo, e após definido qual é, e definido na verdade esse recrutamento, e feito esse processo, e marcado com essa pessoa para onde vai mandar o currículo e tudo mais, essa pessoa entra em contato ou manda o currículo para que a pessoa que faça essa microseleção de currículos, ela comece a observar, avaliar os currículos e chamar as pessoas para o processo seletivo, ou entrevista, ou uma dinâmica, ou uma prova, que seja. Depende. Tá? Isso é uma outra parte. Quando a gente consegue fazer essa
captação das pessoas para o processo seletivo, recebe o seu currículo e aí a partir desse currículo se faça uma avaliação minuciosa. Há estudos que dizem que os profissionais de RH avaliam currículos em 6 segundos. É muito comum, porque você, como um avaliador de currículos, já está habituado a praticamente olhar o currículo e ver as informações que você precisa naquele momento. Então você avalia, eu preciso de uma pessoa que tenha nível superior, que tenha experiência tal, e que more perto da empresa. Então você vai passar o olho e em 6 segundos você consegue observar se aquele currículo tem isso ou não. Então você já vai selecionando e é uma coisa muito rápida. 6 segundos para avaliar e aí depois você começa a fazer o processo de contato com essa pessoa para trazê-la para a empresa, marcar o dia de vir fazer esse processo seletivo. Essa pessoa chegou na empresa, você já vai partir para o próximo passo, que é a seleção. O que é a seleção? A seleção nada mais é do que pegar uma dessas pessoas e selecioná-la aqui. Eu quero essa pessoa aqui. Essa pessoa ela foi selecionada. Como eu faço esse processo de escolha? Aí agora depende da sua avaliação como gestor. Esse tipo de trabalho, normalmente, atualmente nas grandes empresas, estão sendo feitos por psicólogos. Psicólogos porque eles querem avaliar muitas das vezes o comportamento dessas pessoas. São feitos vários testes, várias provas, várias dinâmicas, para que essa pessoa seja testada e assim passar para a próxima etapa. É muito comum os psicólogos fazerem testes de comportamento para eliminarem pessoas que não tenham o perfil da empresa. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Essas pessoas que são selecionadas, elas começam a ser selecionadas a partir desse perfil. Qual é o perfil? Eu preciso de uma pessoa para o cargo tal, essa pessoa tem que ser calma, ela tem que ser uma pessoa sensata, uma pessoa crítica, mas ao mesmo tempo não explosiva. Então, quando vai se fazer essa avaliação de comportamento, se faz essa avaliação provocando esses comportamentos, para que a pessoa que demonstre esse comportamento seja selecionada. E a partir dessa seleção, passa para as próximas etapas de seleção, que muitas vezes é a dinâmica, aí depois vem a prova, aí depois vem uma entrevista preliminar, depois uma entrevista com o gestor, ou o gerente, ou a pessoa que realmente quis aquela vaga, que demandou aquela vaga. Ok? Essas são as partes iniciais do processo. A gente vai falar um pouco mais de seleção e vai partir para a área de treinamento. Ok? Levando em consideração o que a gente tinha dito, as nossas seleções são utilizadas para realizá-las técnicas específicas para que isso seja alcançado. O que a gente pode fazer para selecionar um candidato? A gente pode usar, dentre essas, existem mais, algumas dessas etapas. Não necessariamente que são etapas, você não precisa fazer essa, mas normalmente se usa da seguinte forma: primeiro se faz uma ficha de cadastro, posteriormente se faz uma entrevista preliminar, depois se usa uma dinâmica de grupo, teste psicológico, depois entrevista com o gestor. Não é uma regra. Se pode fazer uma seleção utilizando apenas a entrevista, pode fazer uma seleção apenas com a dinâmica, pode fazer uma entrevista só com uma prova. A maioria dos call centers, pelo fato da alta demanda, não existe uma entrevista prévia, existe uma atividade e se faz uma dinâmica, e essa dinâmica se avalia as pessoas que vão realmente se dar bem no trabalho e outras que não, e essas pessoas são descartadas no bom sentido, tá? Mas
não tem toda a estrutura de processo seletivo que a gente vai ver aqui, ok? O que normalmente se faz nas entrevistas? Tem dois tipos de entrevista. A entrevista preliminar é a entrevista que as empresas procuram aglutinar vários processos dentro dessa. Quem normalmente faz esse processo? Ou normalmente psicólogos, ou pessoas que já estão dentro desse ramo de trabalho há muito tempo. Por quê? Porque quando você determina, eu preciso de uma pessoa para a vaga tal, existe uma descrição desse cargo, a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. E a partir dessa descrição, exige para cada parte daquele cargo uma habilidade específica, um comportamento específico. E quando se faz essa entrevista preliminar, se provoca esses atributos para que a pessoa realmente se mostre, para que ela realmente mostre para o entrevistador qual é realmente a sua real natureza e a partir disso ele consiga fazer essa seleção de uma forma eficaz. Depois da entrevista, se utiliza-se provas. Essa prova, normalmente, é uma prova de conhecimento. Como é que eu faço isso? Vamos supor que você vai trabalhar numa empresa e você é um técnico na área de eletricidade. A pessoa que vai fazer a primeira avaliação, ela não tem um conhecimento técnico em eletricidade. Ela não tem um conhecimento de software, vamos supor que seja uma vaga de programador. Ela não tem um conhecimento na área de finanças para contratar você como um técnico de contabilidade, por exemplo. O que ela faz? Ela cria, desenvolve uma avaliação para testar os conhecimentos inicialmente. Ela vai sentar com a pessoa que realmente demanda essa vaga para que ela consiga determinar algumas perguntas chaves para que você demonstre a essa pessoa o real conhecimento que você tem. Quando você determina essas perguntas e essa pessoa faz essa prova, essa avaliação, ela é determinada nessa avaliação o nível de conhecimento que essa pessoa tem. E a partir desse nível de conhecimento mostra para que o recrutador tenha noção se essa pessoa tem um conhecimento mínimo para que ela possa partir para a próxima etapa. Ok? Essas provas servem para isso. E também serve para um nivelamento. O que é isso? Vamos supor que você vai fazer alguma contratação em massa. E essa contratação em massa, normalmente, não exige tanto currículo. Exige basicamente um ou dois requisitos, normalmente ensino médio, um conhecimento informático, um exemplo. E aí, para que não fique tão maçante você contratar pessoas que não tenham tanta informação dessa forma, você aplica uma prova de nivelamento. Que é isso? É uma prova onde aplica português, matemática e redação. É para avaliar se a pessoa tem um bom nível de fluência verbal e escrita, tem um bom raciocínio lógico pela matemática e uma boa escrita pela redação. Um raciocínio lógico baseado na sua linguagem escrita. Feito esse nivelamento, eu consigo avaliar praticamente metade das pessoas por esse nivelamento. Também é considerado uma prova, tá? Então, a prova seria isso, uma avaliação. Teste psicológico, vocês por acaso já fizeram um teste chamado Talos? Por esse nome acho que não, professor. E aquele teste que você faz um monte de pausinha assim, para, lembra disso? Esse é um dos testes psicológicos, um dos mais usados. Então, normalmente esses testes psicológicos são aplicados para avaliar o indivíduo em relação ao seu comportamento. Quando a empresa não tem isso definido, ou seja, quer fazer essa etapa sozinha, ela vem para cá, para a entrevista. Não que na entrevista eu vá fazer esse teste, mas normalmente eu englobo esses testes psicológicos de uma forma oral aqui na entrevista, ok? Teste de personalidade, normalmente eu faço esse teste de personalidade com a pessoa numa dinâmica.
específica, e esse teste de personalidade vai me dizer o que a pessoa realmente é. Ela vai se expor mais, ela não vai conseguir demonstrar uma pessoa que ela não é, uma pessoa que ela está fingindo ser para talvez conseguir aquela vaga. Então esse teste de personalidade me mostra isso. O teste de simulação é basicamente para que eu, no momento que eu já sei que você tem o conhecimento, por você dizer que tem, em vez de eu fazer uma prova, eu faço um teste de simulação para ver você ou a pessoa que você está selecionando em atividade. Para quê? Para eu ver como você lida com os problemas. E essa parte de simulação, eu teria várias histórias para contar para vocês a respeito disso, mas o tempo é curto, eu não conseguiria tanto, mas a maioria das empresas, quando vai contratar pessoas para o departamento onde precisa de muita persuasão ou precisa convencer muitas pessoas, elas te dão situações impossíveis para ver como você vai lidar com isso. Exemplo, me troca uma passagem de avião para Paris por uma para Aparecida de Goiânia, me venda um pente sem dente, me faça substituir um prêmio da Mega Sena por um prêmio de R$1. Não sei, eles vão fazer esses tipos de testes exatamente para ver você em ação. Eu preciso que você tenha persuasão. É um dos requisitos da descrição da análise de cargos. Eu tenho uma descrição do cargo e um dos requisitos é persuasão. Como eu faço para extrair isso de você, essa informação? Eu quero saber se você é bom em persuasão, se você tem uma boa persuasão. Então eu faço um teste de simulação. Então esse teste de simulação é muito utilizado para várias áreas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que nem sempre as empresas vão usar a mesma estrutura do processo de seleção para todas as vagas. Para uma área operacional normalmente se usa um tipo de seleção, para uma área tática se usa outro tipo de seleção, para uma área estratégica outro tipo de seleção, até porque existem outras descrições de cargo para cada uma dessas vagas. Então eu preciso usar, dentre todas essas e outras, lógico, alguma que eu consiga extrair a verdade desse potencial colaborador, ok? E a dinâmica de grupo é a mais comum. A mais comum porque eu faço a dinâmica de grupo para poder enxergar em você como você trabalha em equipe, como você lida com frustrações, como você trabalha sob pressão. Tudo isso eu consigo avaliar dentro da dinâmica de grupo. Eu não tenho tempo para dizer isso para vocês com minúcias, mas se vocês tiverem curiosidade de saber como funcionam várias dinâmicas de grupo, tem muitas na internet, muitas no YouTube, para mostrar para vocês como cada uma funciona e o que ela consegue extrair de informação para você. Então, a dinâmica de grupo ela é muito utilizada exatamente para que você consiga extrair do seu candidato alguma personalidade que ele não está demonstrando no momento de uma conversa, que ele está blindado, está sabendo que ele está sendo questionado. No momento da dinâmica, ele se sente mais à vontade e a partir disso você consegue extrair mais dele. Ok? Partindo para cá, saindo da cultura organizacional da seleção, nós temos que pensar como gestão de RH na cultura organizacional. A cultura organizacional, depois que nós passamos daqui, que nós já entendemos o que é processo seletivo, nós vamos focar na cultura como algo que é importante para a organização. Nós já contratamos a pessoa, já sabemos como contratar a pessoa, como ter, na verdade, essa pessoa ideal para o cargo. E aí o que a gente precisa entender é que nós precisamos desenhar essa cultura organizacional. Depois que nós tivermos essa cultura, nós vamos desenhar a análise dos cargos. Eu quero um gerente. O que o gerente tem que ser? Não, eu quero que ele seja um gerente, tudo bem. O que eu preciso
extrair da pessoa para que ela seja um bom gerente? Eu preciso pegar uma pessoa no mercado, um gerente por gerente, o que esse gerente tem que ser para ser o seu gerente? Você está com entrevista com o proprietário da empresa ou para os acionistas e aí eles dizem para você, o gestor de pessoas é o seguinte: eu preciso de um gerente de transporte, um gerente financeiro, um gerente de logística, um gerente disso, um gerente financeiro, um gerente de contabilidade, tá? Tudo bem. O que o gerente financeiro tem que ter? O gerente financeiro ele tem que ser bom em números, seja mais específico. Eu preciso que esse gerente tenha que ter uma formação. Qual? Tem que ter essa e essa formação. Tudo bem. Tem que ter pós? Tem que ter essa ou essa pós-graduação. Tá bom, estamos andando. E habilidade humana? Ele tem que ser muito bom em cálculos, tem que saber ser resiliente, tem que ser persuasivo, tem que saber lidar com pressão, tem que ter bons resultados, tem que saber lidar com as pessoas. Pronto, estamos chegando. Então, isso é uma descrição dos cargos. Quando a gente entender o que é cultura, a descrição do cargo vai ser praticamente um entranhado aqui dentro. Então, quando você determina uma cultura para uma empresa, a cultura da empresa é uma delas, um dos processos culturais da empresa é descrever os cargos antes de fazer qualquer contratação. Ok? Partindo então para a cultura organizacional é a estrutura de processos que são feitos na empresa de uma forma extra papel. O que é isso? Eu determino quais são os processos da empresa. Vou lá, vou fazer a missão, visão, valores, lembram disso da aula passada? Faço a missão, visão da empresa, os objetivos, definir tudo. Tudo bem. Quando você define isso, você tem que definir os processos da empresa. O que é um processo? Um processo é, quando isso acontecer, eu faço isso. Quando isso acontecer, eu faço isso, isso e isso. Quando precisar fazer isso, eu vou fazer esse preenchimento desse formulário, vou pegar esse formulário, vou juntar os dois, vou mandar por e-mail, vou abrir uma chamada, vou falar com fulano. Isso é um processo, você está desenhando um processo para a empresa, no momento da sua constituição. Quando você constituiu a empresa e você definiu esses processos, você criou uma estrutura de processos. Quando você cria essa estrutura de processos, cada pessoa sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Isso é um processo a ser seguido. O que é uma cultura? É a aplicação desse processo intrinsecamente, sem que ela precise ser cobrada disso. E o que é mais a fundo uma cultura? Você pode dizer também que é uma cultura organizacional, coisas que são feitas além dos processos. Exemplo. Lá no processo está dizendo que se o cliente fizer uma compra no cartão de crédito, ele deve fazer a compra no cartão de crédito e preencher o formulário X. O que eu faço com esse formulário? Ninguém falou nada. Falou que eu tenho que arquivar. Arquivar onde? Não tem um lugar definido. Você, como colaborador, provavelmente, se você entrou com um bonde andando, ou com todo mundo já trabalhando e fazendo aquele processo, você vai ser ensinado a fazer de uma forma que todo mundo já faz. Se todo mundo já faz, e todo mundo já faz dessa forma, porque o processo se limita até aqui, daqui em diante você tem liberdade de usar esse restante do processo por você, pela sua organização, pelo seu talento, você vai fazer como todo mundo já faz, e isso é chamado de cultura. Todo mundo já faz assim, todo mundo já lida assim, todo mundo já faz dessa forma. Isso é uma cultura organizacional. Processos são criados. Eles são criados para poder operacionar os trabalhos da empresa. E aí, a partir desses processos, nascem as culturas organizacionais. As culturas são todos os extraprocessos que não estão definidos e todo mundo faz porque é culturalmente feito assim, normalmente feito assim.
Aonde você guarda o vinagre na sua casa? No armário ou na geladeira? Tem gente que guarda no armário, tem gente que guarda na geladeira. Por quê? Porque culturalmente algumas pessoas fazem assim e outras pessoas fazem assado. Por que isso? Porque é uma cultura, é um costume se fazer dessa forma, ok? Então, se fez a estrutura dos processos da empresa, depois que se cria os processos e esses processos são aplicados, nasce a cultura de como aplicar esses processos, de como fazer esses processos extra papel. Não está no papel descrito como fazer. Não. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho liberdade para criar. Criei, e aí foi legal, todo mundo gostou, criou-se uma cultura, faça assim. E aí costumou-se a fazer dessa forma, ok? Cultura organizacional. E os valores são baseados na estrutura de processos e a cultura de fazer os extra processos. Gera-se valores. Os valores dessas culturas organizacionais, ok? Feito isso, criado essa cultura, nasce então a descrição da análise de carga. É outra coisa. Você precisa contratar um gerente. Já dei um exemplo para vocês. Preciso fazer uma descrição e análise do cargo. O que é isso? É você pegar o cargo, colocar lá, auxiliar administrativo de logística. Tudo bem. Auxiliar administrativo de logística faz o quê? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Você vai descrever as atividades dele. Ótimo. Depois que você descreveu as atividades, você vai colocar um bloco na frente e vai escrever competências, ou seja, tudo que ele precisa ser para atuar como auxiliar de logística. Ele precisa ser assíduo, precisa ter isso, habilidades humanas, precisa ser isso, precisa ser isso, precisa ser isso. Agora as habilidades técnicas, o que ele precisa ter de curso ou ele precisa ter de conhecimento para ser um auxiliar de logística. Precisa ter nível superior cursando, precisa ter curso técnico disso, conhecimento em informática, tudo isso é uma descrição de cargo. Depois que você terminou isso, você vai lá e coloca salário. Aí você vai lá e coloca salário tal. Árvore de cargo, o que é isso? Você vai dizer qual que é o próximo patamar dele. Ele pode ser promovido para quê? Se a empresa der essa oportunidade, ele pode ser auxiliar de logística sênior, pode ser gerente de logística, ele pode ir para qual área? Ele pode ir para RH, ele pode ir para financeiro, ele pode, se tiver essa possibilidade, ele pode ir para qualquer área. Tem multinacionais que isso é tão bem definido que pessoas da recepção não podem participar de processos seletivos para ir para outra área, senão para uma específica. Se uma empresa multinacional faz isso, ela está limitando para onde essa pessoa pode crescer. Isso faz parte dessa descrição de cargos. Estrategicamente, eu defini que o auxiliar administrativo de logística só pode ir para assistente de logística, para lugar mais nenhum. Por quê? Porque eu aprovei esse conhecimento que ele já teve. Daqui ele só pode ir para cá. E se ele quiser ir para não pode, ele só pode ir para cima. Por quê? Porque eu já investi muito dinheiro nele nessa cadeia. Então eu não posso simplesmente jogar tudo que ele aprendeu fora para ele aprender de novo e gastar mais dinheiro com aprendizado e eu ter que contratar outra pessoa para começar de baixo. Então, depende da estratégia da descrição de análise de cargos que cada empresa vai fazer, ok? A gente vai ver um pouco mais sobre a análise de cargos e um pouco mais a respeito de outras coisas que envolvem essa análise de cargos. Pessoal, falando de treinamento para vocês, que seria nosso último tema de hoje, seria exemplificar para vocês que após essa cultura organizacional pré-definida, a definição de cargos pré-definida, e você fizer, na verdade, tudo isso acontecer baseado naquela estratégia do início, você vai definir os cargos. Primeiro, você cria a estratégia. Depois de criar a estratégia, você define os cargos. Definidos os cargos, baseado nos processos que você já criou, você vai entrar dentro da área de
recrutamento, seleção e treinamento, que é o que nós vamos falar agora, fechando esse ciclo, né? O treinamento é a parte crucial para que o indivíduo consiga iniciar os trabalhos dentro da organização. Feita o recrutamento, feito a seleção, agora essa pessoa já é contratada da empresa e você vai treiná-la. Treiná-la para quê? Para que ela consiga desempenhar as atividades. Como você faz isso? Primeiro, o que é treinar? Treinar nada mais é do que tornar palpável, possível, todas as atividades que essa pessoa vai desempenhar na organização. O que é tornar palpável e possível? Demonstrar, mostrar, ensinar tudo que ela vai fazer e tudo o que vai ser cobrado dessa pessoa como colaborador. Treinar, mostrar para ela todos os processos, todas as atividades, todos os sistemas, todos os formulários, para que ela tenha conhecimento de tudo para desempenhar melhor as atividades dela. Isso é treinar. O que é o conceito de treinar? Isso. Para que treinar? Treino para que a gente consiga fazer e aplicar o conceito. E para fazer esse treinar dar certo, a gente faz esses outros passos. Primeiro o processo, o diagnóstico, o programa e a condução. Quando se vai realizar o treinamento, vamos levar a princípio que a sua empresa não contratou ninguém até hoje. É a primeira vez. A sua empresa nasceu agora. Ela nasceu e você já entrou junto e basicamente você vai fazer o treinamento das primeiras pessoas que vão entrar na sua organização. Você não sabe, por experiência, os sistemas, o que vai acontecer de errado mais no futuro, o que vai ter que ser corrigido e tudo mais. O que se deve fazer? Para se montar esse treinamento, primeiro, depois do processo de treinamento, que é montado um cronograma desse treinamento, que é montado tudo que vai se fazer dentro desse treinamento, tudo que vai se ensinar dentro desse treinamento, é muito normal que você, caso aconteça nesse exemplo que nós estamos falando, que você como gestor de RH, gestor de pessoas, no momento que você for desenhar esse treinamento, você chame uma pessoa que conheça da área e diga o que essa pessoa tem que entender, o que essa pessoa precisa saber. E aí, a partir disso, você cria esse processo de treinamento. Depois que você determinou que essa pessoa precisa aprender, você vai dizer para ela, cria-se um cronograma, do dia tal ao dia tal, tem que aprender isso, do dia tal ao dia tal, tem que aprender isso, do dia tal ao dia tal, tem que aprender isso. E nesse dia aplica uma provinha, nesse dia faz um trabalho em grupo e vai fazendo isso até que o processo de treinamento acabe. Esse é o processo de treinamento. O processo é criar, na verdade, esse treinamento do zero. Vamos supor que a sua empresa já exista. Ela já exista e as pessoas já estejam contratadas e já esteja tudo funcionando. Só que você, como gestor de RH, tem um trabalho extra, que é analisar as potenciais coisas a se melhorar na empresa. Como assim? Eu tenho que analisar as pessoas e ver o que, na maioria das vezes, elas estão errando e proporcionar novos treinamentos constantes para que essas pessoas minimizem cada vez mais os erros que elas estão cometendo. Como assim? Eu sou o gestor de RH de uma grande loja de varejo, Novo Mundo, que seja. Eu analiso todos os resultados, faço entrevistas com os vendedores, faço entrevista com alguns clientes e consigo identificar que o atendimento pós-venda está ruim. Então, eu vou desenvolver um treinamento para pós-venda. Para quê? Para que melhore os resultados da empresa. Então, esse é o diagnóstico. Você vai diagnosticar dentro da organização o que está faltando ou que tem possibilidade de melhora.
Então, esse é o diagnóstico de treinamento. Feito o diagnóstico de treinamento, nós vamos para o programa de treinamento. Como assim? O cara está trabalhando. Ele está como vendedor ou um crediarista, que seja. Você precisa treiná-lo. Você vai pagar hora extra? Não. Se você não for pagar hora extra, ele tem que fazer no horário de trabalho. Se ele vai fazer no horário de trabalho, ele vai desfalcar a loja. Se ele vai desfalcar a loja vende menos. Então você tem que planejar esse treinamento. Como? Não sei. Verifique a demanda da loja. Verifique um dia que você possa fazer um treinamento com um ou outro. Olha, eu preciso de treinar e são 5 pessoas. Eleja as 5 pessoas e aí pega essas 5 pessoas e faça um treinamento. Depois pega mais 5 e faz um treinamento. Depende da demanda, depende da sazonalidade da venda, depende do mês, depende do resultado. Então, há possibilidades e possibilidades de você criar esse programa de treinamento. É um programa de treinamento, vou fazer um treinamento sobre pós-venda. Tá. O quê? Eu vou ensinar como ligar com um cliente que já comprou. Tá. Você vai fazer de que jeito? Vai ser um teatro? Vai ser um convidado que vai vir falar sobre pós-venda? Você vai fazer uma palestra? Você vai fazer um evento? Você vai simplesmente chamar uma pessoa da área, vai pegar o gerente que mais faz pós-venda, traz lá e fala para ele, fala como você faz pós-venda aí para você ensinar as pessoas a fazer, o seu processo vai ser o padrão. E tem várias formas de fazer isso. É uma sequência de treinamentos, vai ser 3 dias de treinamento, vai ser um dia a cada sábado durante um mês. Não sei, você vai definir isso como programa de treinamento. A partir do momento que você define esse programa de treinamento, você está determinando as datas ou o que se fazer nesse treinamento, para que consiga, na verdade, atingir o objetivo, que é melhorar a pós-venda. Ok? Depois de fazer esse programa de treinamento, se faz a condução desse treinamento. Aonde será esse treinamento? Possivelmente, um novo mundo seja uma empresa muito grande e tenha um local específico para fazer esse treinamento. Às vezes, até na própria loja, para que o funcionário não tenha que se deslocar, até porque quando ele sai da loja, a empresa é responsável por ele nesse período também. Então, caso tenha algum acidente nesse percurso, a empresa é responsável. Então, fazer a pessoa fazer um treinamento como esse, no próprio local de trabalho dele, é muito bom, até porque economiza em muitos aspectos. Se você consegue assim, essa condução é mais fácil. Conduz-se o treinamento dentro da própria loja, com o uso de elementos visuais, data show, som, que seja. Utiliza-se essas pessoas que eu falei para vocês, um gerente de fora, um palestrante, uma empresa terceirizada que faz treinamento. Pega essas pessoas, coloca dentro dessa sala de aula, ou um lugar externo, ou leva para um local. Não sei como você vai fazer. Isso faz parte da sua condução. Como você vai fazer essa logística dessas pessoas, ou como você vai conduzir esse evento chamado treinamento periódico, para que essas pessoas tenham esse treinamento. Muito você vai ver chamando treinamento também de desenvolvimento. Em muitos livros você vai ver essas palavras juntas, treinamento e desenvolvimento. Em muitas empresas você vai vamos chamar isso aqui de educação continuada. Vocês vão ouvir muito em algumas empresas chamar isso de faculdade interna. Depende praticamente de empresa para empresa. A empresa chama esse treinamento de como ela quiser, desde que cumpra o objetivo, que é realmente fazer com que as pessoas melhorem as suas atividades e os seus resultados no dia a dia. Ok? Pessoal, teremos uma atividade sobre esse assunto, que vou deixar também aqui para que vocês respondam as questões e me entreguem em seguida. Ok?
Quero agradecer a todos vocês e até uma próxima.